Bem-vindos à terceira e última parte de A Arte da Guerra desta semana, para desta vez analisarmos como vai ser o mapa, a geografia do leste da Europa, mas também gostava que o Sr. Embaixador me falasse um pouco do mapa político. Isto porque recordo que na semana passada o presidente da Ucrânia teve um discurso choroso, digamos, em que, não sei se foi a primeira vez que eu vi, lapso meu possivelmente, em que se queixou de que há uma linha no interior da NATO que não está, diz ele, minimamente interessada em que a Ucrânia faça parte da NATO. É óbvio que essa linha existe, até porque a Ucrânia, no final destes anos todos, ainda não conseguiu fazer parte da aliança. Parece-lhe que esta tomada de posição da Rússia vai no sentido de calar esta linha vamos pôr as coisas assim, anti-Ucrânia na NATO, e que a Ucrânia vai finalmente conseguir entrar na NATO. E como é que lhe parece que vai ficar a geografia do leste da Europa no final de toda esta situação? É difícil dizer qual será o impacto nos países NATO mais reticentes à entrada da Ucrânia desta atual conjuntura, porque nós, se avançarmos para uma situação de forte tensão, a entrada da Ucrânia para a NATO, eu não diria isto há uma semana, mas estou a dizê-lo hoje, poderia funcionar como uma parte de um pacote global de medidas no sentido de reforço da segurança europeia. Exato. Custa-me a crer que isso ainda possa acontecer, porque há um sentimento de que não se colocam dentro de uma aliança de natureza militar, em particular uma aliança que promove a defesa coletiva, e esse é um ponto importante, de acordo com um dos seus artigos constituintes, países que importam para dentro da aliança situações tensas de natureza político-militar. E, portanto, não se coloca um infectado dentro de um hospital. É um pouco difícil, mas nós também não podemos esquecer que estamos em terrenos novos e que não sabemos o que é que vai resultar desta crise, particularmente se ela tiver avanços grandes. À partida, a sensação que eu tenho é que a Ucrânia não tem condições para ser admitida, embora à luz daquilo que é a política de portas abertas da NATO, a mensagem que já tinha sido dada na Cimeira de Budapeste, lhe possa ser, digamos, reiterada a prazo. Logo veremos. Em particular, enfim, tem que se dizer isto, porque é a realidade, tudo depende da posição dos Estados Unidos. E tudo depende da força que os Estados Unidos tiverem para poder impor esta situação. O que eu quero dizer é que o que se está a passar por parte da Rússia e da atitude de Vladimir Putin nos últimos dias não está a ajudar nada àquilo que seria, digamos, um certo espaçamento para a entrada da Turquia, da Ucrânia dentro da União da NATO. Já agora vale a pena notar, escapou uma palavra para a Turquia, que a Turquia foi contra esta decisão russa de reconhecer as duas repúblicas. E, portanto, isto tem a ver com outras questões e tem a ver com questões que se prendem com o Cáucaso e, portanto, a Turquia não faz isto meramente por acaso. Mas, portanto, estamos aqui num tempo, o António disse, da redefinição de tudo isto. Será que amanhã, por exemplo, países como a Finlândia ou a Dinamarca, como já tínhamos aqui falado, não estarão disponíveis para entrar para a NATO? Tendo em conta a pressão e a leitura que fazem da pressão decorrente do discurso de Vladimir Putin, será que um país, já não ponho o caso da Áustria ou da Irlanda, que tem quase um neutralismo atávico, que poderá haver alguma evolução na sua leitura estratégica dos seus interesses? Uma coisa é certa, Putin conseguiu juntar países que tinham posições relativamente diferentes e que hoje se sentem, em particular, volto a dizê-lo, depois do seu discurso, sentem-se, eu não sei se ameaçados, se chocados até pelo tom, porque o tom daquele discurso significa uma leitura do mundo e do papel da Rússia no mundo e até onde é que a Rússia está disposta a ir, que de certa maneira assusta.
os países ocidentais. E há reações nesse aspecto. Eu sei que para os russófilos portugueses o discurso de Putin conforta aquilo que é a leitura histórica do papel da Rússia, da grande Rússia naquela área. Mas o mundo não é assim. O mundo não é necessariamente aquilo que a Rússia pensa de si própria. Claro. O mundo é aquilo que a Rússia consegue, com os outros, em termos de convivência, estabelecer. Hoje é muito claro, a Rússia está insatisfeita com os equilíbrios decorrentes, não apenas do final da Guerra Fria, como desde a Guerra Fria até agora, não se pressente exatamente até que onde ela está disposta a ir para os reverter. E aí é que se coloca a dúvida sobre se opções de natureza militar, que podem envolver uma ação maior junto da Ucrânia, podem ter esse sentido. Eu há pouco ia dizer que a Bielorrússia, para isto, já está no pacote. Eu diria, a Bielorrússia que teve durante algum tempo, desde que fez uma união quase política, económica e militar apontada no papel com a Rússia, desde o tempo de Yeltsin, tinha vindo a dar alguns sinais de alguma independência na leitura das coisas, por exemplo, em relação ao reconhecimento da anexação da Crimeia. Exato. E depois disso, a Bielorrússia, particularmente com a fragilidade de Lukashenko, que nós aqui analisámos durante as grandes manifestações, agora percebemos melhor porque é que a Rússia nunca, digamos, tornou mais moderada a posição bielorrussa. É porque a Rússia precisava desta Bielorrússia no bolso para agora a utilizar como uma almofada também mais neste aspecto, mais do que isso, como um centro de projeção de forças para garantir a sua defesa contra aquilo que ela considera ser a ameaça dada por países NATO. Faço-lhe uma última pergunta. Parece-lhe que daqui por uns tempos, meio ano para o ano, vamos ter que mandar imprimir mapas da Europa novos com 2 novos países entre a Ucrânia e a Rússia? Bem, nós já fizemos os mapas da Ossétia do Sul e da Abcásia. E há um outro país que nós não falamos, país entre aspas, que nós não falamos, e que só o Sporting de Braga conheceu há dias, que é a Transnistria. A Transnistria é um país do mesmo género, que está criado entre a Moldova e a Ucrânia, e que reivindicou a sua independência, tem estruturas próprias, um bocadinho como já a Abcásia e a Ossétia do Sul tinham, há muitos anos, onde há forças russas, há forças russas que estão ali colocadas, exércitos que inclusivamente alguns ficaram e casaram com locais, e é um outro ponto, e ao que parece, a Transnistria já estaria a tentar ter por parte da Rússia o mesmo tratamento que as repúblicas Donetsk e Lugansk tiveram. Isto é, garantirem que a Rússia as protegia. Para a Rússia é mais complicado, porque se trata do outro lado da Ucrânia, junto à fronteira da Moldova. A Moldova não tem feito uma grande pressão sobre a Transnistria, tem havido uma calmia, a fronteira consegue-se passar com alguma facilidade, inclusivamente basta encontrar nos hotéis de Chisinau quem possa transportar as pessoas para o outro lado, e aí não há uma tensão muito evidente, mas, como digo, são estes conflitos congelados que a Rússia se costuma aculturar não digo à sua volta, porque neste momento não faz fronteira com ela, mas Exato. Um pouco para garantir a sua mão longa em determinadas áreas. Eu tenho uma tese há muitos anos de que a Rússia gosta de ter a sua proximidade em alguma instabilidade que possa, não só que possa controlar, ou que possa influenciar de forma decisiva. Exatamente. Muito bem, obrigado. Ficamos hoje por aqui num programa que foi monotemático, como me parece que se impunha. Para a semana, se tudo correr mais ou menos bem, esperemos que bem, voltaremos ao formato com os 3 temas de sempre. Até lá, obrigado.